Se tudo der certo, esse vídeo aqui vai estar saindo no sábado, dia 14, que é a estreia do Mundial de Clubes, do jogo do Al-Ahly com o Inter Miami, se eu não tô enganado. Eu não vou poder assistir o jogo, infelizmente, porque eu vou estar trabalhando e presencial ainda. Então, confesso que eu até queria, sendo bem sincero, eu queria assistir a maioria, eu quero tentar assistir a maioria dos jogos desse Mundial. Esse do dia da estreia, infelizmente, não vai ter como, vou estar trabalhando até meia-noite presencial num frio da desgraça. Que inclusive, mano, eu juro, eu não sei aí se você que tá assistindo isso aqui, se você prefere o calor, se você prefere o frio. Mas se você prefere o frio, pelo amor de Deus, me diz por quê, cara. Mano, eu tô com calça de moletom, essa blusa aqui, ela é quente pra caralho, e eu ainda tô com frio, tô com duas meias, tô com um aquecedor aqui embaixo do pé, e meu pé ainda tá gelado. Mano, eu odeio esse clima. E tá horrível a semana inteira. Provavelmente vai continuar por mais um tempo. E no sábado eu ter que trabalhar presencial com esse frio aqui. A minha vontade é de me jogar no meio da pista quando descer do ônibus. Mas enfim, vídeo do Eurofoot explicando justamente sobre o Mundial de Clubes desse ano, né? Na verdade, o Super Mundial, né? Como a galera tá chamando. Que é a Copa do Mundo de Clubes da FIFA e blá 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 blá. E vamos ver, assim, eu tô mais ou menos ligado, eu sei os brasileiros que estão participando, sei os europeus também, pelo menos os principais que ganharam a Champions. De resto, eu não tô muito ligado. Eu sei que teve a treta lá do Inter Miami, teve a treta, acho que foi o do Leão do México, que acabou saindo por algum BO lá e entrou algum outro time que eu acho que tava especulado pra ser o América do México, mas acabou entrando outro time lá da MLS. Enfim, não tô muito familiarizado, mas quero entender melhor como vai ser, até porque tem muito time brasileiro envolvido, né? E eu vou fazer o favor de secar todos eles. E vamos ver o que vai dar isso aqui. Simbora. No dia 14 de junho tá chegando a Copa do Mundo de Clubes, ou Super Mundial pros íntimos. E hoje a gente vai contar tudo dessa nova competição pra vocês, falando aí de tretas, né, dos favoritos, contando um pouco sobre as transmissões, datas, grupos, horários e, claro, explicar qual é o nome correto dessa competição. E vamos começar justamente aí, porque o Mundial de Clubes já existia, né, naquele formato antigo, e agora tá sendo Sim. expandido, muito mais clubes aí, vencedores de Champions, por exemplo, de várias temporadas anteriores. Então no Brasil pegou o nome Super Mundial, beleza? Esse nome pegou no Brasil É um nome inteiro, bem fácil, porém, a gente tá percebendo que alguns lugares já começaram a chamar de Copa do Mundo de Clubes. Então, bem que é o nome provavelmente a oficial. FIFA fez essa orientação, né, para transmissões oficiais aí, por exemplo, e tal. E a gente vai acabar É vendo. porque é mais fácil da galera reconhecer assim, porque, pô, vai ter o. Já existiu o antigo Mundial, que era o Intercontinental, que era o ganhador da Libertadores contra o ganhador da Champions. Aí, a partir de 2000 tem o Mundial que envolve lá também o ganhador da competição do continente africano, acho que é o ganhador da competição do continente asiático também, se eu não estou enganado. E o da América do Norte, eu não lembro agora. Enfim, algum deles. E aí começou a participar outros continentes e agora é o Super Mundial, porque vai ter vários países desses mesmos continentes. Então, assim, eles podem querer colocar o nome de Copa do Mundo de clubes pra vender mais, por ser uma Copa do Mundo e tal, vão fazer de 4 em 4 anos, mas, pô, Super Mundial é muito mais fácil de falar e da galera reconhecer o que é. Ah, o Mundial é o que tem todo ano, o Super Mundial é esse de 4 em 4. É muito mais fácil. Provavelmente Mundial, Super Mundial, Copa do Mundo de Clubes, tudo sendo utilizado como sinônimo. E vamos começar então falando dos 32 times classificados para o Mundial. E aí vocês perguntam, como é que eles classificaram? Né? E a resposta é, depende, porque essa parte foi meio zoneada. Isso porque o critério de classificação basicamente variou de confederação para confederação. Então, por exemplo, na Oceania, só um time classificava, né? E assim, o Auckland City foi o escolhido por ter sido vencedor da Champions da Oceania. Aí vamos para a Federação Asiática, 4 vagas, tá? Eles colocaram o Al Hilal da Arábia Saudita, o Urawa Red Diamonds do Japão e o Al Ain dos Emirados Árabes por terem vencido a Champions da Ásia de 2021, 22 e a edição 23 e 24, respectivamente. Já o Ulsan HD da Coreia do Sul entrou por causa do seu ranking na Confederação Asiática.
E aí agora a gente vai pra Confederação Africana e entraram também 4 times. O Al Ahly do Egito venceu a Champions Africana de 2020. Famoso já. O Wydad do Marrocos venceu a Champions de 21-22. E os outros dois entraram pro ranking da Confederação, tá? O Esperance de Tunis, da Tunísia, e o Mamelodi Sundowns da África do Sul. Mamelodi aí você se Sundowns. pergunta, por que É um essa nome diferença de carismático. critério, né? Cadê o campeão africano de 22-23, de 23-24? Por que eles não estão participando? Bom, acontece que das últimas 4 Champions africanas, o Al Ahly do Egito ganhou 3, né? E por isso que 2 vagas abriram aí pra times pelo coeficiente, fechou? O último com 4 times é a CONCACAF e lá entraram os campeões continentais, o Monterrey pelo título de 2021, o Seattle Sounders pelo título de 22 e o Pachuca pelo título de 24. Aí se você prestou atenção, percebeu que a gente pulou a Conca Champions de 2023. Por quê? Exatamente porque quem ganhou foi o León do México. E aí a FIFA alegou que o pessoal que comanda lá o León, né, que são os donos lá, é o mesmo grupo que comanda o Pachuca. E isso viola as regras deles lá de não poder participar de uma competição mais de um time do mesmo É igual dono. a própria A gente já Champions viu esse mesmo. tipo de regra ser usado de forma muito seletiva, principalmente na Europa lá. Mas o fato é que o León foi de base, foi excluído do Mundial por causa da Nilce. Pro lugar do León, em vez de eles escolherem um critério, né, um clube, eles simplesmente resolveram criar um playoff. Aí botaram pra jogar México, o Los né? Angeles FC, que foi o vice dessa Conca Champions de 2023, e o Clube América do México, que era o próximo no ranking da Confederação, tá? Então esses dois times jogaram uma partida, o LA FC, né, de Giroud, Lohri e companhia ganhou. Estará no Mundial então. E agora vamos pra parte boa, porque da Conmebol entraram 6 equipes, beleza? É o Boca River e os 4 brasileiros. Os campeões da Libertadores de 21 até 24, né? Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo. Simplesmente quase um cariocão no Super Mundial. E as outras 2 vagas eles resolveram dar aí pelo ranking da Confederação também. E assim que entraram, que obviamente seria o Boca e River. Juniors. E pra finalizar, a UEFA teve simplesmente 12 vagas. Seriam os últimos 4 campeões da Champions e depois os 8 próximos times no ranking da UEFA ali. Então entrou o Chelsea por vencer a Champions 2021, o Real Madrid pela Champions 21-22, o City pela Champions 22-23, e aí como o Real também ganhou a Champions em 23-24, eles abriram mais uma vaga, então foram 9 times entrando pelo ranking, e assim entraram vários gigantes. Vamos lá: Bayern de Munique, PSG, Inter de Milão, Porto, Benfica, Borussia Dortmund, Juventus, Atlético e, claro, RB Salzburg. Pois é, amigos, o esporte ele tem que ter critério, né? Não dá pra cada um sair convidando quem quiser. Mas o fato é que fica um gosto estranho a gente ver um mundial lá com o RB Salzburg. Pô, não faz o menor sentido. Respeito. Faz o menor sentido. Barcelona... Pô, não tem... exato, é isso que eu ia falar agora. Pô, não tem o Barcelona ali, tá ligado? Não tem o Milan, que pode estar na draga. Mas ainda assim traz mais visibilidade e mais vontade de assistir os jogos do que a porra do Salzburg, tá ligado? Não tá jogando. O Liverpool, um dos melhores times da temporada, vai assistir de casa. É um pouquinho esquisito, né? Mas fazer o quê, né? Tem que ter um critério. E a gente sabe aí que, na verdade... E, tipo assim, poderia até ser o Leipzig. Porque, teoricamente, faria mais sentido. É da Alemanha, que é um país maior. Pô, ganhou uma Copa ou outra ali nos últimos anos. Vem participando de Champions, mas não pegaram um Salzburg, tá ligado? Porra, é o menor dos Bragantinos essa porra, provavelmente. Foi não colocar o talvez seja maior que o do 24, 25, nos Estados Unidos, mas mundial, né? Enfim. Isso aí certamente é inaceitável, cara. Eu tô lendo aqui, parece que a FIFA soltou um comunicado que é pra dar chance pros outros clubes, beleza? Além disso, o poderosíssimo Santos do Neymar não tá lá. Então o Neymar não estará no Super Mundial. E nem o Santão tinha que estar lá. E aí teve uma baita... Mentira, já basta de humilhação no brasileiro, pô. Hoje tem jogo contra o Fortaleza, eu já tô me cagando aqui de saber que o Santos com certeza vai perder esse jogo. Especulação de ele se transferir pra algum clube só pra jogar o Mundial, mas acabou não rolando. E falando em grandes astros, eu esqueci, claro, ou deixei de mencionar, o último clube, né, que classificou por ser o anfitrião do Super Mundial, que é o Inter Miami. Geralmente, quando tem uma Copa do Mundo, saber quem é o anfitrião é muito fácil. É o país sede, né? Mas nos Estados Unidos tem uma pá de clubes que poderiam representar o país anfitrião. Aí botaram que tinha o Messi. Então, por que foi escolhido o Inter Miami? A FIFA decidiu que eles entrariam por terem ganhado o grandioso MLS Supporters Shield, que nada mais é do que ser o time de melhor campanha na parte de pontos corridos da temporada deles. Só que depois o Inter Miami foi pro mata-mata e caiu na competição. Quem é o verdadeiro campeão lá nos Estados Unidos em 2024, na verdade, que ganhou a competição inteira até o final, ganhou a finalíssima, é o LA Galaxy. Ou seja, vamos colocar com todas as palavras... Era tipo a parada que tinha na antiga versão do Carioca, se eu não tô enganado. Que acho que o primeiro tinha a Taça Guanabara,
Não, a Taça Guanabara é o do quinto ao oitavo. Fio, eu não lembro, mas eu sei que tinha uma taça no Carioca que se você ganhasse em primeiro, acho que você já. Depois, quando fosse pra final da taça do Carioca em si, você já chegava na final, eu acho. Uma parada assim. Ou se tinha alguma vantagem do mando. Era algo do tipo, mas era. O regulamento antigo do Carioca era extremamente bagunçado, tá ligado? Os caras meteram a porra do Inter Miami ali e não foda-se, tá ligado? Se fosse pra meter o Inter Miami, era justo tirar o Salisbury e botar o Al Nassr, porque pelo menos tinha Cristiano e Messi, tá ligado? Fazia algum sentido ali, pô, dá mais vontade de assistir também. Mas não, botaram Inter Miami ali no foda-se e ainda assim deixaram o Barcelona fora. Bem Caralho, cara. claramente aqui, tá? A Puta que FIFA, na pariu, figura mano. provavelmente do seu presidente Infantino, queria botar o Messi na competição, de qualquer maneira, tá? E arranjou qualquer desculpa. Ah, não, porra, o Inter Miami foi quem fez mais pontos na fase de liga da MLS. Então, Inter Miami no Mundial. Tanto é que eles tomaram essa decisão depois do Inter Miami ser campeão. Se eles tivessem convicção de que esse é o melhor critério para classificar um anfitrião, eles teriam anunciado antes. E aí, pô, quem quer que fosse o campeão entraria no Mundial. Mas não, eles esperaram o Inter Miami fazer algo pra falar, porra, é o Inter que vai jogar. E não só isso, mas o Infantino queria a todo custo que o CR7 participasse do Mundial de Clubes e inclusive foi pra mídia pra tentar cavar uma transferência pro Ronaldo. Eu nunca vi disso o presidente da FIFA falando publicamente, quem sabe a gente não consegue fazer o Cristiano jogar o Mundial. Como assim, cara? Esse Super Mundial de Clubes tá com uma cara bem bacana, na minha opinião. Acho que vai ser bem interessante pros brasileiros assistirem aí muitos confrontos contra europeus e tal. Mas também tem que deixar claro que é um projeto pessoal de vaidade do Infantino. E ele quer fazer a todo custo. Dá muito certo isso para que ele possa ser o pai da nova Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo de clubes aí. Então é bom ter isso em mente para todas as movimentações que ele faz em relação a essa competição, beleza? Inclusive uma forma que a FIFA encontrou de motivar mais os times a participarem do Super Mundial, porque na gringa tem muitos aí que estavam reclamando, né, pela questão do calendário, é mais jogo e uma competição que muitos aí no estrangeiro, na Europa, consideram que é meio que inútil. A FIFA chegou e falou o seguinte, vamos distribuir $1 bilhão para os participantes, tá? Então realmente só de estar lá já vai pingar uma grana bacana e pro vencedor pode pingar até $125 milhões. É uma Meu grana muito irmão. boa até pros clubes grandes e ricos, tá? Até o Manchester City, Imagina até se o Real Madrid, até o PSG. se um clube brasileiro ganha. Não vai acontecer. Mas imagina se ganha. Mano, 125 milhões. Pô, é praticamente dois Estevãos, tá ligado? É um Endrick e mais alguém. É 3 Rodrigo, 3 Vini Júnior que você ganha num prêmio, tá ligado? Loucura, velho. PSG gostariam de um dinheiro desse. Agora, tu imagina um É. Fluminense da vida, um River Plate da vida, consegue ser campeão e Mano, leva quase $1 $125 bilhão milhões pra casa. Cara, é Que papo loucura. de existir tipo um Fluminense antes e depois de uma premiação dessa, né? É uma grana absurda pra clubes não europeus, que literalmente poderiam mudar a história do clube, mas, como eu vou falar mais pra frente, né, o formato foi todo pensadinho pra que praticamente seja impossível de um não europeu vencer esse mundial. Por falar em formato, a gente tem aquele esquema padrão de Copa do Mundo, né? Então são 8 grupos com 4 times em cada um, como vocês estão vendo aí na tela, e os 2 primeiros de cada grupo passam pro mata-mata, naquele esquema assim de o líder do grupo A pega o vice-líder do grupo B, o líder do grupo B pega o vice-líder do grupo A, e o chaveamento assim até a final, beleza? Segura mais um pouco que eu vou falar dos brasileiros nesse formato aí e também de quem que eu considero os favoritos, tranquilo? Porque agora vamos falar de onde será disputado o Super Mundial de Clubes, que vai ser nos Estados Unidos, né? E para isso foram escolhidos 12 estádios em 11 cidades diferentes. A primeira casa de jogos aí é o Hard Rock Stadium em Miami, que é uma dessas arenas que costuma receber shows e tudo mais, e é a casa do Miami Dolphins da NFL. Depois a gente tem o Camping World Stadium, que é um estádio lá da cidade de Orlando, e o Inter Co Stadium, que também fica lá e é a casa do Orlando City. Aí tem o Mercedes-Benz Stadium em Atlanta, que é a casa do Atlanta United, o TQL Stadium em Cincinnati, que é casa justamente do FC Cincinnati, o Bank America Stadium em Charlotte, que é o Bank estádio do America. Carolina Panthers da NFL e do Charlotte FC da MLS. Aí tem o Rose Bowl Stadium em Los Angeles, que, atenção, é um estádio maravilhoso para os brasileiros, tá? Isso porque foi lá, nesse estádio, que da Roberto Copa de Baggio chutou a 94. bola em direção a Júpiter, fazendo o Galvão Bueno gritar é tetra, beleza? Foi lá.
Aí tem o Geodis, ou algo assim, né? Desculpa aí com os nomes também. Park em Nashville, onde joga o Nashville SC. O Lincoln Financial Field na Filadélfia, casa dos Eagles, né? Da NFL. O Lumen Field em Seattle, casa dos Seattle Sounders da MLS. Que inclusive aparece na segunda temporada de The Last of Us, tá? Fica aí a dica. E também aparece no jogo, só que no jogo eles mudaram o nome do estádio, né? O Audi Field na capital Washington, onde joga o DC United da MLS. E por fim o MetLife Stadium em Nova York, casa do New York Giants e dos Jets, ambos da NFL. E que também será casa da grande finalíssima da competição aí, tá? Como vocês podem ver, muitos desses estádios são aí de futebol americano. Então nem tem muita tradição futebolística pra gente contar de cada um deles. Tem uma pá de Super Bowl, de repente, em cada um, né? Mas de futebol mesmo, acho que eu destaco mesmo a final da Copa de 94. Agora, vale ficar de olho porque a gente teve Copa América nos Estados Unidos recentemente, né? E os jogadores odiaram os gramados dos estádios, inclusive reclamando publicamente, tá? Vários deles. Deu bastante problema na época isso aí, principalmente por causa dos campos apertadinhos. É, né? Um pouco menor. Assim, que os jogadores não gostaram. Mas que quem for retrancar no Mundial pode se dar bem. É Agora verdade, chega o momento mais legal desse tipo de vídeo, que é falar das coisas importantes mesmo, que é música, bola e mascote. A bola não tem nome por algum motivo, mas é da Adidas e tem um design bonita pra inspirado caralho na bandeira dos Estados Unidos, né? Com faixas em azul, vermelho e branco e com várias estrelas ali na superfície também. E ela supostamente tem uma tecnologia que faz os chutes serem mais precisos, tá? Além também daquele chipzinho dentro da bola que auxilia o VAR, mandando, segundo eles, né, um sinal pra cabine de VAR que é um mínimo, né? Por segundo, para que eles consigam lá saber exatamente em que momento que uma bola sai do pé de um jogador ou toca no braço de outro camarada e por aí vai. Já a música que eles vão utilizar é Freed From Desire, da cantora italiana Gala, que não é uma música nova não, tá? Mas que no futebol realmente tá em alta, porque é aquela que todo título, todo jogo importante, os caras botam pra tocar no estádio, bombando. A gente de não nome, pode colocar não, aqui não pra lembro. tocar por direitos autorais, depois mas é eu aquela... olhando. Então a bola não tem nome, a Mano, música não é lembro, antiga. E o mascote? Não lembro. Rapaziada, sinto lhe dizer que pra tristeza de todos, essa edição do Mundial não tem mascote. Caralho, bicho. Os caras não botaram nenhum mascote na porra do campeonato, cara. Dão uma bola fora dessa, caralho. Né? O ponto mais importante de toda a Copa e Eurocopa é o mascotinho. E aqui estão chamando de Copa do Mundo de Clubes e não tem mascote. Nem pra meter uma batata frita com duas pernas lá, né? E dizer que é o mascote do Mundial, os caras não fazem. Lamentável, mas uma coisa que não é lamentável, e acho que talvez seja o melhor aspecto desse Mundial, tá? Onde os caras acertaram em cheio, é o troféu. Rapaziada, realmente que é taça bonito linda pra caralho. e diferenciada, né? Embora eu ainda ache meio colaborar... estranho o fato do troféu ser totalmente redondo, eu não gosto muito, igual é o troféu da Bundesliga, por exemplo, parece um prato gigante. O fato das argolas ficarem rodando dentro do círculo principal é foda. É foda. Com a marca de luxo Tiffany & Co. E o troféu é banhado a ouro de 24 quilates, puro suco da ostentação. Pô, se algum time ganha, dá pra vender até o troféu pra fazer uma grana a mais. Fecha pra ficar como se fosse quase um prato, assim, digamos. Mas ele também abre ali com cada camada, fazendo como se fossem anéis ali em volta de um planeta. Uma coisa super bonita aí e que de fato tem inspiração no espaço, tá? É baseado nos discos dourados das viagens do Voyager ao espaço nos anos 70. Pra quem não sabe, literalmente eles pegaram um disco, botaram informações ali sobre a Terra e mandaram pro espaço para que se alguma forma de vida alienígena inteligente encontrasse, pudesse entender coisas sobre a gente. Isso não é brincadeira, tá? É verdade, só pesquisar. Mas só pra fechar, de fato, esse troféu ficou lindo, né? Acertaram demais. E é até feio, digamos que um time não leve tão a sério o Mundial, mas vai lá e ganha. Aí, pô, os caras não vão comemorar com um troféu desse aí? Nossa, cara. Só de ver esse troféuzão aí, os caras já se empolgam. Quem é que não vai querer levar isso aí pra casa? Tá de sacanagem, pô. É basicamente o contrário daquele sorvetão lá do FIFA The Best, né? Nesse aqui a FIFA acertou. Mas vamos falar um pouquinho de datas, horários, transmissão. Mas afinal, quando é que começa o novo Super Mundial? Tá previsto pro dia 14 de junho, no jogo de abertura entre a Al-Ahly do Egito e o Inter Miami de Lionel Messi. E vai acabar lá no dia 13 de julho com a grande final, então tem um mês de duração como se fosse uma Copa mesmo. E que horas que vão passar os jogos? Bom, basicamente isso depende de qual fuso horário que você tá, né? Mas a gente vai ter até 4 jogos por dia e no horário de Brasília vai ter jogo começando aí às 1 da tarde, às 4 da tarde. Pô, vai ser bom que vai dar pra acompanhar vários mesmo. às 10 da noite
e até Pelo uma às menos isso. 11 da noite. Então se você tem que acordar cedo no dia seguinte pra trabalhar, pra estudar, vai ter que ficar secando seus rivais só no sonho mesmo, né? Agora só entre nós rapidinho aqui, coisa de bastidores, né? Eu tô 7 horas pra frente do fuso horário de Brasília. Então pra mim, literalmente vai ter jogo começando 5 da manhã. Então digamos que eu vou ter que virar vampiro, virar morcego, trocar o dia pela noite, né? Pra poder acompanhar esse Mundial aí. E onde assistir? Infelizmente o Eurofoot não estará passando, beleza? Mas no Brasil, na TV fechada, o Sport TV vai transmitir todos os jogos da competição. Enquanto na TV aberta, a Globo vai escolher os jogos que quer passar. Então, achei que ia ter que fazer maracutaia pra conseguir assistir. Alguns jogos de times brasileiros ali e os jogos mais decisivos, dependendo de quais times vão chegar ali no mata-mata e tal, né? Além da final, é claro. A Cazé TV também vai passar uma porrada de jogos aí no YouTube, né? De graça. E no streaming, a DAZN vai passar todos os jogos de maneira gratuita. E não só no Brasil, em Portugal também e no mundo inteiro. Aí você pensa, pô, como é que a gloriosa DAZN conseguiu pegar isso aí e vai transmitir de graça, né? Olha, é meio nebuloso, né? Mas eu vou dar uma dica pra vocês, tá? Alguns meses atrás, o fundo de investimento saudita supostamente meteu $1 bilhão pra comprar parte da DAZN. Bem Isso ali na época que foi confirmado que a FIFA usaria a DAZN pra transmitir o Super Mundial pro mundo inteiro de graça. E parece muito uma estratégia da FIFA com organizações aliadas ali, né? Pra conseguir fazer com que essa competição, que antes ninguém tava tão interessado em comprar os direitos de transmissão porque estavam muito caros, eles não estavam conseguindo fechar essa venda, aí fizeram um acordo ali e vão enfiar o Super Mundial goela abaixo no mundo inteiro, tranquilo? Pra gente no Brasil, ótimo, mas pra quem tá lá na Inglaterra, por exemplo, que é uma galera que tá muito pouco interessada no Mundial, não queria ver isso aí, com certeza abre uma porta, né, pra essas pessoas finalmente poderem parar e sentar e assistir, já que vai ser tudo de graça liberado. Agora, se começarem as transmissões lá do DAZN e começar a rolar ali uma propaganda, de repente, de turismo na Arábia Saudita ou algo assim, você já sabe o motivo. Bom, e vamos falar de brasileiros, que é uma coisa que traz muita alegria pra mim, porque esse aqui é um canal sobre futebol europeu. Nem sempre a gente consegue essa abertura de falar de brasileiros, mas quando é Copa do Mundo a gente fala de Brasil, a gente fala de brasileiros jogando na Europa, e por que não falar dos times brasileiros no Mundial também? Com certeza a gente vai acompanhar de perto, tá? Mas falando de cada um individualmente, o Palmeiras tem no seu grupo o Inter Miami do Messi, o Porto e o Al Ahly do Egito. Eu acredito vai ser embaçado pro Palmeiras, tá? De repente o quê? Um empate. Vai ser embaçado. O próprio Al Ahly já tem complicado nos mundiais que tem todo ano ali. Sempre foi um timezinho meio embaçado ali. Acho que é o maior time do continente africano, se eu não tô enganado. Vai ser um pouco embaçado. Tem o Porto, que mesmo estando nas baixas, ainda é europeu. E tem o Inter Miami, que joga numa liga ridícula, mas tem o Messi e o Suárez, tá ligado? O Suárez sem joelho fez chover no Brasil com o Grêmio e o Messi é o Messi, tá ligado? Então, assim, dá pro Palmeiras passar, com certeza. Mas eu não acho que é muito fácil não, tá? Contra o Porto, se passar, eu acho que passa em segundo. Mostrar pro Inter Miami e pro Messi que craque mesmo é o Vitor Roque e classificar, tá? Eu acho que o Palmeiras nas oitavas pode acontecer. Já o Botafogo, meus amigos, Botafogo se fudeu legal. Atlético de se Madrid fudeu e legal. PSG no mesmo grupo. Pode ser um PSG meio que de ressaca, né? Depois de ganhar a Champions. A gente não sabe como é que eles vão estar. Mas se tiverem jogando metade desse futebol aí dessa reta final de temporada, meu já amigo, são campeões já, pô. Né? E o Botafogo nem tá tudo aquilo como no ano passado, então sei não, hein? E o Seattle Sounders nesse grupo aí, eu espero que vá lá só pra fazer figuração, veremos. Mas pro fogão e pras oitavas aí seria quase um milagre, creio eu. Já o Flamengo pega o Chelsea, um jogo que deve ser difícil e uma derrota é bem possível, né? Mas também pega o Esperance da Tunísia e o LAFC. Então acho que o Flamengo acho que dá pra passar sim, pô. Dá pra passar com uma certa tranquilidade até, mas em segundo. Que venceu a Libertadores, né? Mas no grupo deles tem o Borussia Dortmund, que encerrou a temporada de forma sensacional. Vai ser difícil, né, ganhar disso aí. É bem provável que não perca. Agora, contra Mamelodi Sundowns e Ulsan, acho que dá jogo. Também dá pra passar. Com certeza aí, Fluminense, o que mais fudeu ali foi o Botafogo. Acho que é o que tem a maior chance de parar na fase de grupos. E o Palmeiras acho que dá pra passar também, mas vai ter mais dificuldade. Flamengo e Fluminense têm totais condições de passar pras oitavas. Né? É que os que a gente acha que vai classificar, se tudo der certo, acho que vão classificar em segundo. E aí, se eles classificam em segundo, pegam o líder do outro grupo já nas oitavas. Então, verdade, por exemplo, né? digamos que o Palmeiras fique em segundo no seu grupo. Se algum time brasileiro conseguir chegar nas quartas, já vai ser
Porra. vai provavelmente pegar Atlético de Madrid e PSG logo de cara. Digamos que o Flamengo fique em segundo no seu grupo. Aí na próxima rodada é bem possível que já pegue o Bayern de Munique. Então, para um brasileiro conseguir passar das oitavas, acho que já vai ser heróico. Das quartas, praticamente impossível. Ou seja, chegar numa semifinal seria, assim, pra mim, completamente fora da casinha. E chegar numa final, eu diria que as chances são 0,01%. Mas futebol é futebol. Quem Afinal, sabe? provavelmente, Sinceramente, né? Acreditamos que seja PSG e Real Madrid, dependendo. Se o PSG tiver de ressaca, talvez o City passe pra final também. Ou, sei lá, vai ser entre os europeus, não tem como fugir disso. Mas acho que a principal combinação. É que também depende da combinação das chaves, né? adoraria ver um brasileiro fazer Mas o provavelmente vai ser entre impossível, os né? europeus Bater, mesmo. porra, Não um tem monte de como time fugir muito europeu, um disso. atrás do outro ali. Mas, cara, considerando o nosso histórico, no antigo Mundial, né, que agora foi rebatizado novamente de Intercontinental, a gente sabe que o Brasil tem sofrido até quando pega times aí mais fracos de outras confederações, né? Sofrendo na mão de saudita, de mexicano. Então, confiar que algum time brasileiro vai conseguir bater, pô, sei lá, um Bayern, depois uma Inter, depois um PSG... Olha, eu Quase acho que possível, realmente, infelizmente, só numa realidade paralela, né? Mas os europeus, final de temporada, todo mundo cansado, eles vão levar a competição a sério mesmo? Não dá pro Guardiola simplesmente meter a molecada lá e ir embora? Cara, eles vão O levar foda a é competição que, a sério por dois motivos. mesmo se não levarem a sério, rendendo uma ainda grana assim eles muito vão boa, jogar como eu falei com muito anteriormente, né? Então, mais as facilidade que a direções gente, dos pô. clubes com certeza vão mandar ali os jogadores, os técnicos A única atuarem coisa da que melhor. talvez destruísse muito fosse o fato de ser final de temporada pra eles, né? Então, final de temporadas pra ele, o meio da nossa, teoricamente, a gente tá com mais condição física proporcionalmente falando, só que o nosso 100%, pô, é o 50% dos caras, pô. Não tem como, tá ligado? Não tem como. Se os caras jogar brincando, ainda passa um carro em todo mundo, pô. Maneira possível, entrar pra ganhar. E ao mesmo tempo, a FIFA também chegou e falou o seguinte: rapaziada, vocês são obrigados a colocarem os melhores jogadores. Aí você pensa, pô, como assim, cara? A FIFA tá obrigando alguém a escalar Também tinha jogadores. essa parada no Campeonato Carioca, se eu não tô enganado. Tinha uma regra lá pra você, que você tinha que jogar com não sei quanto dos 11 jogadores iniciais lá tinham que ser dos seus titulares, uma parada assim. Eu não lembro direito, mas era uma zona. Exatamente. O Guardiola foi perguntado sobre isso e ficou revoltado, tá? Quais são os meus melhores jogadores? A FIFA vai me dizer quais jogadores são melhores do que os outros? Eu não Então. entendo isso. Segundo a FIFA, pode haver fortes represálias e sanções se os clubes não escalarem Pronto. ali os seus times com Caralho. força máxima. Mas como é que eles vão decidir isso, né? Se o Guardiola identifica que, sei lá, o Haaland não tá legal e resolve, não sei, fazer uma escalação com um falso 9 improvisando o Oscar Bob ali, a FIFA vai falar não? Os caras vão interferir? Vai entrar dois segurança lá, vão tirar o Oscar Bob de campo, Vão enfiar prender o o Haaland lá de Guardiola. camisa 9 e acabou? Convenhamos, é um negócio absolutamente ridículo, mas é mais uma maquinagem ali do Infantino pra tentar fazer com que essa competição seja a força Pô, levada o a sério, Infantino né? e a Pra FIFA fechar são um bizarros, prognóstico da cara. competição, Na então, né? moral. Já falei um pouquinho, mas basicamente eu acho que dos 12 europeus vão classificar 11 ou 10, pelo menos, pro mata-mata. E acredito que a partir das quartas de final, essa competição vai ser basicamente um Uma rerun Champions. da Champions League, com todas as principais potências europeias que foram pro Mundial participando ali. E eu não duvidaria de que os times que encerraram a temporada em melhor fase consigam chegar melhor pra esse Mundial e terem melhor desempenho, né? Então eu diria que o PSG, com tudo que eles fizeram nos últimos tempos, vão chegar ali voando. Não sei como é que vai estar o ânimo da Inter de Milão, mas eles também podem fazer uma campanha sólida. O Borussia Dortmund encerrou a temporada muito bem, mas eu gostaria de chamar a atenção para duas equipes especificamente, que decepcionaram muito na temporada e que podem tentar usar o Mundial para dar uma salvada, né? Os caras irem para as férias com um título no bolso, que são Manchester City e Real Madrid. Ambos têm elencos Verdade. magnânimes, ambos fizeram temporadas. E pro Real Madrid talvez seja mais justamente por ser a estreia do Xabi Alonso, né? Ele já pode querer ganhar isso aí de primeira pra já começar, pô, dando uma moral, tanto pra ele quanto pra galera ali de confiar no trabalho dele. Embora, como esteja chegando agora, a tendência é que ele tenha uma certa dificuldade pra conseguir deixar tudo nos eixos, né, mano? Mas é difícil saber. E a campanha tá tocando. Já volto, rapaziada. Voltei, rapaziada. Simplesmente 15 segundos atendendo o portão. E eu já tô completamente congelado de novo. Vai tomar no cu frio. Abaixo do esperado, e o City já deu uma recuperada com o Guardiola mexendo um pouco ali na equipe, enquanto o Real Madrid já vai pro Mundial de técnico novo. Então eu acredito que esses dois aí principalmente vão estar levando essa competição muito a sério,
pra conseguir dar uma salvada nessa temporada bem no finalzinho, beleza? Eu queria convidar vocês pra acompanharem o Super Mundial com a gente, tá? Nas nossas redes sociais a gente vai estar postando aí sobre praticamente todos os jogos, principalmente os mais importantes e os jogos dos brasileiros. E eu também estarei lá no canal de cortes do Eurão, fazendo comentários pós-jogo de praticamente todos os jogos, creio eu, mas tudo ali que tem os grandes europeus e os brasileiros provavelmente estarei comentando com um vídeo pra cada jogo. Pra quem não conhece o canal de cortes, eu faço vídeos pós-jogo lá já faz um bom tempo, né? Então fico com Vídeos muito bons, inclusive. Lá, se inscrever. Vira e mexe, eu dou uma olhada lá nos pós-jogos, seja do Tottenham, seja de alguns jogos aleatórios de Champions, quando o Pedro comenta. Os de seleções ele também comentou agora, principalmente a da final de Portugal e Espanha. Muito bom os ponderamentos de Pedro Silveira. E acompanhar esse Super Mundial comigo e com a equipe do Orofute que tá nos bastidores, não aparece aqui no vídeo, mas que estão trabalhando junto pra fazer uma cobertura bem bacana, fechou? Espero que vocês gostem, espero de verdade que o Mundial seja divertido e que a gente tenha um brasileiro superando as expectativas. Deixa nos comentários uma cravada. Tomara que tenha algum brasileiro superando as expectativas, mas que não ganhe. Uma previsão assim, sabe, cirúrgica que você acha que vai acontecer nesse Super Mundial. E depois a gente volta pra ver se alguém acertou alguma coisa. Uma previsão cirúrgica. Eita, porra. Vamos ver outro vídeo. Uma previsão cirúrgica. Cara. Eu tô tentado a dizer que o Palmeiras não passa da fase de grupos, mano. Por algum motivo, eu tô achando que o Al-Ahly vai passar em segundo. No lugar do Palmeiras. Eu acho que mesmo com o Palmeiras voltando a se... Não se reestruturar, mas se encontrar agora. Que o Abel conseguiu dar jeito nesse time, tá jogando melhor. Mas ainda assim não é avassalador completamente. Perdeu pro Flamengo, perdeu pro Cruzeiro, por exemplo. Não acho que esse Palmeiras, mesmo se encontrando agora, vá ganhar do Porto nos 2 jogos. O Al-Ahly, eu não sei, eu tô com um pressentimento de que o Al-Ahly vai ir legal, tá ligado? Não sei se chega a ganhar, se passar pras oitavas, se chega a ganhar algum jogo das oitavas pra passar. Mas eu não sei porque eu tô com o pressentimento de que o Al-Ahly passaria em segundo e que, consequentemente, o Palmeiras não passaria da fase de grupos. Mas acho que isso ainda é muito subjetivo. Se eu tivesse que cravar alguma coisa... Eu cravo que a final vai ser PSG e Real Madrid. Mbappé reencontrando o PSG e tomando uma taca. Mentira, não sei se uma taca, mas vai perder pro PSG. Eu acho que o PSG vai vir pra ganhar. Por mais que tenha ganhado a Champions agora, já esteja meio foda-se, já ganhou o que podia ganhar na França e agora tem a Champions. Eu acho que pela mentalidade do Luiz Henrique, eu acho que ele não vai vir de bobeira. Eu acho que ele vai vir pra ganhar e pra ganhar legal. O Dembélé também poderia ter tentado levar a França pra final da Nations, tentar ganhar a Nations, não conseguiu. Sei lá, Dembélé, Dembélé vai querer ganhar o Super Mundial. O Nuno Mendes ganhou a Nations, vai tentar ganhar mais alguma coisa pra fazer a temporada da vida dele também, junto com a Champions. Sei lá, acho que o PSG vai vir legal e provavelmente vai ganhar. E se eu tivesse que apostar, seria em cima do Real Madrid. Dito isso, do jeito que eu sou zicador, o Palmeiras vai passar em primeiro do grupo e o Real Madrid e o PSG caem nas quartas de final. Certeza.